queria começar a nosso webinar dizendo que é um prazer estar com os nossos convidados. Nós vamos ter uma roda de conversa, mas antes cada um vai falar uns 10 minutos, trazer o que tem de mais, vamos dizer, recente em termos da oncologia, em termos do câncer de mama, do voluntariado, da medicina integrativa, da terapia de família. O nosso propósito hoje é conversarmos sobre esses lugares onde nós circulamos em alguns momentos profissionalmente falando. Então, primeiramente, eu vou agradecer aos nossos convidados que gentilmente, prontamente, responderam sim para os nossos convites e que a gente sabe que são todos muito ocupados e muito solicitados. Então, desde já, eu agradeço. Também as pessoas que estão entrando para nos ouvir e participar da nossa conversa, da nossa roda de conversa, que para nós também é um prazer. Muitos que já nos mandaram mensagem pedindo desculpas por não poderem estarem conosco agora, mas nós vamos gravar, estamos no canal do YouTube, então vai ficar gravado para as pessoas poderem depois, com mais calma, assistirem a nossa roda de conversa. Os Sistemas Humanos está fazendo 21 anos esse ano, e então a gente tem uma caminhada longa. Nós começamos por uma ideia da Janice Rechuski, que está aqui conosco, e também a Sandra Fedulo Colombo, que já eram professoras formadoras de um outro instituto, e resolveram, então, conversar sobre a possibilidade da criação do Instituto Sistemas Humanos. E aí, convidaram uma equipe, dessa equipe hoje aqui presente, nós já, na nossa telinha aqui que eu estou vendo, né? Não sei se tem alguém que ainda vai entrar, mas a Denise Mendes Gomes, que está nos auxiliando, inclusive como TI, que ela é ótima, e faz parte da nossa equipe de formação. Ela é uma formadora, é uma doutora, psicóloga e uma terapeuta de família e casal. A Adriana Fragos, que também faz parte da nossa equipe há 21 anos, que também é psicóloga e também terapeuta de família e casal. A Janice Rechus, que começou essa ideia junto com a Sandra, e eu, que também sou desde esse comecinho. Então, nós começamos com o curso de formação em terapia de família e casal. A gente acredita que essa formação ela tem que ser uma formação onde vários profissionais mostram o seu jeito de trabalhar. Nós trabalhamos com a diversidade, nós trabalhamos com cada um com a sua expertise, cada um com o artista que tem dentro de si mesmo, e assim nós temos feito as turmas todo ano, turmas novas, trabalhamos com turmas pequenas, porque o nosso trabalho é artesanal e o nosso foco é a pessoa do terapeuta. Então, nós estamos sempre com esse enfoque, trazendo para os nossos alunos, que são todos formados, graduados, que estão e fazem o curso de especialização, a gente traz essa ideia da possibilidade de que cada um, dentro daquela graduação, daquela formação inicial, possa também fazer essa especialização em terapia de família e casal. Então, os nossos 21 anos, ele está sendo comemorado de uma forma diferente, porque a gente imaginava uma festa com todos vocês juntos com a gente, abraçando e beijando. Agora a gente não pode, então nós vamos fazer essa roda de conversa para que a gente possa trazer um pouco desse calor humano e conversar um pouco sobre o que a gente faz. Bom, essa é uma ideia inicial dos sistemas humanos e depois a gente vai conversando, o que eu não falei, outros vão falar, e assim a gente vai seguindo. Nós vamos começar convidando o doutor Ricardo Caponeiro.
ele está num lugar muito especial. Todas nós, mulheres, querendo ouvi-lo. E ele, então, vai ocupar esse primeiro lugar. O doutor Ricardo é um professor, ele vai falar sobre o câncer hoje e amanhã, oncologista do Centro Especializado em Oncologia do Hospital Oswaldo Cruz, aqui em São Paulo, é mestre em Oncologia Molecular pelo Centro de Estudos Biosanitários de Madrid, na Espanha, e é ex-coordenador do CATSIM, que é o Centro Avançado em Terapia de Suporte e Medicina Integrativa do Hospital Oswaldo Cruz. Então, doutor Ricardo, eu falei algumas coisas, eu sei que o seu currículo é muito extenso. Se faltou alguma coisa que o senhor pense que seja muito importante nos contar, por favor, esteja à vontade para a gente começar a nossa conversa. Bom, muito obrigado pelo convite. Só faltou dizer que sou amigo de grande parte de vocês, né, do contato de longa data. Esse é o ponto mais importante do meu curso, eu não estaria nem aqui, né? Então, essa amizade é muito melhor que qualquer título, alguma coisa que a gente pode falar. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Isso aqui é uma coisa muito importante, porque a gente ajuda a divulgar novos conceitos, a novas ideias e mudar o estigma que a oncologia tinha no passado, que câncer é uma doença fatal e terrível, que não tem o que fazer por ela, né? Agora, já falei oi para vocês, eu vou começar compartilhando minha tela, porque eu tenho alguns slides interessantes para mostrar, e é muito significativo que a gente esteja comemorando 21 anos dos sistemas humanos, porque foi um período onde a oncologia mudou drasticamente, que a gente viu, do que a gente sabia na oncologia, porque a gente sabe hoje na oncologia, né? Então eu vou falar um pouquinho, era para falar do presente e do futuro, mas eu vou falar rapidamente de onde viemos. Para quem não leu, eu sugiro que vocês leiam esses dois livros. O Siddhartha Burkish, ele ganhou vários prêmios, o primeiro deles, O Imperador de Todos os Males, que descreve claramente, é um livro bastante extenso, descreve claramente toda a evolução da oncologia, desde o primeiro quimioterápico, a primeira radioterapia, as primeiras cirurgias, e o Gene, que é a história de como a gente descobriu, como é que funcionava o DNA, daquilo que a gente sabe até hoje, e hoje a gente sabe que tem muita coisa desconhecida do DNA. Então, para a gente falar do passado, a gente não vai falar tudo o que passou na história, mas a gente sugere que vocês leiam esses dois livros. A leitura é fácil, é muito gostosa e é muito interessante para quem faz oncologia, né? O que aconteceu então na oncologia nesses últimos anos, nessas últimas 2 décadas? A cirurgia passou de ser aquela cirurgia mutiladora, os Haustids, a Rita não chegou a fazer isso porque ela é muito nova, mas aquelas cirurgias Haustids, aquelas cirurgias extensas, né, que era o máximo possível para curar o paciente, elas passaram a ser aquela cirurgia mínima necessária, cada vez cirurgias mamárias mais restritas, só o biópsia do linfonodo sentinela, sem aquele esvaziamento axilar que causava linfedema, cabeça e pescoço, cirurgias preservadoras de órgãos. Ou seja, na oncologia como um todo existe uma evolução da cirurgia para uma menor mutilação. Na radioterapia, a onda eletromagnética ainda é a mesma, mas mudou nossa capacidade de precisão e de dar doses mais altas e volumes cada vez menores. Então, a radioterapia guiada por imagem, a radioterapia de intensidade modulada, a radioterapia intraoperatória, agora a radioterapia estereotáxica, tem revolucionado, não porque mudou o raio da radiação, mas porque mudou nossa capacidade de dar essa radiação de fato onde ela precisa, às vezes até no intraoperatório. A imunoterapia foi uma mudança drástica, eu vou falar mais sobre ela mais para frente, mas a gente saiu do época que a gente usava onco-BCG para tratar quase todos os tumores, né? A gente passou pela fase do interferon, os residentes de hoje nem sabem o que é interferon, faz parte do museu, né? A mesma coisa com interleucina em doses altas. A gente foi os anticorpos monoclonais, o Herceptin é o exemplo de sucesso, né? O trastuzumab, e chegamos hoje na época dos imunomoduladores, e vocês vão ver o sucesso que isso faz na oncologia atual. E, obviamente, a quimioterapia que não foi abandonada, a gente continua usando os antibióticos tradicionais, mas ele tem sido usado combinado ou em alguma linha dando sucessão àquilo que chama de terapia-alvo, e a gente vai explicar para vocês, né? Tudo isso aqui foi possível porque há 21 anos atrás, né, ficaram prontos os projetos, os resultados do projeto Genoma, se publicou o projeto Genoma em Câncer, e Charles Perrault publicou a primeira assinatura gênica dos tumores para mostrar que um tumor não era igual ao tumor. E quando a gente fala de tumor de mama, a gente está falando de mais de 50 tipos diferentes de tumores que ocorrem na mama. Então isso mudou a forma como a gente compreendia, que ainda está nos nossos livros, de subdividir os tumores por órgão de origem,
e hoje a gente usa muito mais a assinatura gênica, a biologia molecular, para classificar esses tumores. Então essa foi a evolução, você vê, a gente não está falando de um passado muito antigo, né, mas uma evolução rapidamente na medicina e usando cada vez mais as evoluções biológicas. Aonde a gente está hoje? Né, uma grande melhora nos cuidados de suporte. Quando eu costumo fazer oncologia, o antimédico padrão na oncologia era Plasil. Né? A gente dava até 3 miligramas por quilo, o que num paciente de 70 quilos dava 21 ampolas de Plasil. A gente foi para os inibidores de 5-HT3, os mais modernos com a polocentrona, os inibidores de neuroquinina 1 com fosaprepitanto e etopitanto, o lanzapina hoje tem sido usado para controle de emese refratária, a gente melhorou a mielotoxicidade com pegfilgrastima e dipegfilgrastima, que é um aparelhinho que a gente coloca no corpo do paciente no dia da quimioterapia e ele sozinho injeta o fator de crescimento no dia seguinte. Então a gente teve um grande progresso nos cuidados de suporte e a gente não vê mais aqueles pacientes vomitando, cabeça enfiada no balde, passar a noite no banheiro. Hoje o conforto do tratamento é muito maior. Então tem que lembrar que não é só tratar o câncer, mas é dar chance para o paciente tolerar melhor. Anticorpos monoclonais, conjugados anticorpos drogas, que estão uma onda crescente na oncologia inteira, que é juntar o que a gente sabia dos anticorpos com drogas citotóxicas e os imunomoduladores que a gente vai falar nos próximos slides. Então a gente descobriu com a biologia molecular que as células conversam entre si por diversos receptores, inclusive as células T, que são as células imunológicas, com as células apresentadoras de antígeno e com o tumor, e que isso é modulado por vários receptores e que a gente aprendeu a lidar com drogas que podem modular essa resposta imune, e aqui estão coisas que vocês cansaram já de falar, como nivolumab, pembrolizumab, atezolizumab, ou seja, isso revolucionou a oncologia. Hoje eles já estão em quase todas as áreas da oncologia. Se for a câncer de pulmão, pequenas células, não pequenas células, a gente já tem aqui várias circunstâncias onde a imunoterapia está incluída em alguma linha de tratamento, até câncer de colo de útero. Né? Já está lá, pembrolizumab tem efetividade em câncer de colo de útero, melanoma, eles passaram a ser o tratamento padrão, câncer de rim, passaram a ser o tratamento padrão, ou seja, hoje não tem área da oncologia que não use algum tipo de imunomodulador, né, em alguma fase do tratamento. Também a gente falou que mudaram muito as drogas-alvos, a gente saiu daquele clássico desenho de desenvolvimento de novas drogas com estudos clínicos, para hoje drogas que são dirigidas a um alvo molecular. Faz o mesmo mecanismo chave-fechadura, ligado a anticorpos radioativos ou material químico biológico, ou drogas que simplesmente bloqueiam um alvo terapêutico. Isso é uma profusão de remédios. A Sociedade Americana de Oncologia costuma publicar os avanços recentes, eles fazem, a gente fala o Oscar da Oncologia, ele faz tudo que aconteceu de bom no ano passado, isso começou a ser feito em 2015, e em 2020, de novembro de 2018 a outubro de 2019, em 2020 eles publicaram então o resultado do ano anterior, o FDA aprovou 43 tratamentos novos ou indicações para câncer, ou seja, quase 2 por mês, quase uma a cada 2 semanas foram aprovadas. Você fala assim, nossa, é muito, né? Isso eu mostrei para você, aconteceu em 2019. A publicação seguinte, não dá nem para contar essa lista, né? É quase o dobro de publicações, ou seja, quase 80 aprovações de indicação ou de droga. Só para câncer de pulmão, em outubro de 2019, o FDA aprovou 3 drogas novas para tratar uma única mutação, que era a translocação ALK-ML4. Hoje, então, cada vez a gente tem mais, hoje quase um remédio novo por semana saindo do mercado farmacêutico. E, óbvio, a dificuldade está em garantir o acesso dos pacientes a tudo isso. Né? E para onde a gente vai na oncologia? Né? Já dizia Galileu, no entanto, ela se move. Né? Então, o nosso problema ainda hoje ainda é tratar o tumor com aquela biópsia inicial, né, com aquela biópsia que o paciente faz ao diagnóstico, e a gente trata todas as fases da doença com o mesmo diagnóstico. Hoje a gente sabe que o tumor muda ao longo do tempo, e dizia Larry Norton, se a gente ignora o movimento, a gente ignora a natureza. A gente tem que se adaptar à dinâmica tumoral, entender por qual mecanismo os tumores ficam resistentes e lidar com essa resistência. Hoje a gente sabe que o que caracteriza o câncer é uma grande estabilidade genômica, o genoma se fragiliza e você tem ganhos em perdas em diversos cromossomos. Algumas dessas alterações caracterizam tumores específicos, mas tem muitos tumores que têm mais de 30 alterações. Então, isso que a gente chama de gráfico do circo, ele mostra que os ganhos e as perdas de cromossomos inteiros, não só de genes, mas de cromossomos inteiros num genoma extremamente fragilizado.
A gente sabe que isso faz com que a célula normal se transforme através de mutações de origem a clones neoplásicos, que depois a Rita pode explicar melhor. A gente sabe a progressão de alguns tipos de câncer de mama. Então, aquela história, mas é benigno ou maligno? A gente sabe hoje que as coisas começam benignas e vão se transformando, e que no meio dessa transformação, ou seja, surgiu aqui um clone resistente e já começam a aparecer outras mutações aqui que acabam dominando o cenário, mudando o espectro da neoplasia. Então, a gente tem que entender esse caminho que a neoplasia faz, porque é nesse caminho que a gente faz seleção das células e faz os tumores ficarem mais resistentes, e por isso que mesmo com os tratamentos novos, porque a gente prolonga de forma significativa o tempo de vida dos pacientes, as doenças metastáticas quase sempre ainda são incuráveis, porque a resistência é a regra dessas doenças. E a gente sabe também que não é só o que está no genoma, né? Existe uma extensa interação com as proteínas, né, com a produção de proteínas, com o metabolismo dessas proteínas. Então a gente fala que tem que estudar a transcrição do genoma, que é o transcriptoma, tem que estudar o metabolismo das proteínas, que é o metaboloma. Então a gente sabe que hoje que proteassomo, que metaboliza proteína, é um alvo fundamental para tratar mieloma múltiplo, né? Hoje a gente tem cada vez mais que estudar não só o genoma, mas o metabolismo das proteínas, ou seja, a dinâmica da célula. Isso é o campo crescente da bioinformática, porque essas interações já foram além do que a nossa capacidade mental dá conta de entender. Hoje a inteligência artificial que está ajudando a gente entender essas relações e fazer os perfis de cada paciente, né? Então a gente vai ter no futuro a interação de todo esse conhecimento para entender o funcionamento do genoma e o comportamento da neoplasia, e mais do que isso, entender a sua evolução biológica, né? Então o sonho que a gente tem é que a gente possa identificar uma população, pacientes que têm a mesma doença, o mesmo diagnóstico, mas têm prognósticos distintos, e a gente possa separar aquele que tem uma chance boa de ir bem e ficar curado, aqueles que vão responder bem, mas talvez tenham toxicidade, ou aqueles que não vão responder. Então, aquilo que a gente chama de uma oncologia personalizada, e mais do que personalizada, aquilo que a gente chama hoje de uma oncologia de precisão, ou seja, eu entender quais são as mutações, como é que elas surgem, como é que elas evoluem ao longo do tempo e como elas podem ser distintas de acordo com o sítio de metástase. Hoje a gente sabe que um paciente que tem doença metastática, ele pode ser vários tumores genomicamente diferentes, embora possam ter tido a mesma origem. Então, entender essa dinâmica molecular do tumor tem sido fundamental para a oncologia moderna e vai ser o futuro, porque hoje a gente não está esperando aparecer a metástase, a gente está pegando essas células na corrente sanguínea com aquilo que chama de biópsias líquidas. Então, que vão mostrar para a gente essas mudanças do tumor assim que elas acontecem, antes da metástase aparecer ou antes da metástase crescer, e quem sabe até antes do câncer aparecer. A hora que começa a aparecer uma célula normal, ela vai produzir proteína, a gente vai achar isso na corrente sanguínea antes até do tumor se formar. Então, a oncologia preventiva tem uma área de grande sucesso e vai depender da oncologia molecular. Esse é o exemplo típico daquilo que eu mostrei para vocês, né, de um tumor que vai se desenvolvendo em subclones. Você vê que a célula que tinha pouquinhas cores vão ficando cada vez mais misturadas, a gente tem uma população tumoral de células mais sensíveis e mais resistentes, a gente faz pressão com o tratamento e acaba selecionando, e você vê aqui, olha, aquilo que era um clone único do tutor primário, células distintas dando clones, e ainda sofrendo novas mutações. Você vê que aqui era só laranjinha, aqui já tem laranjinha em vermelho, e fazendo metástases diferentes uma das outras, e essa dinâmica é fundamental para a gente mudar a evolução do câncer. Então, esse é meu último slide para ficar dentro do tempo. A gente vai ter que integrar a transcrição das proteínas, os métodos de imagem, as correlações de laboratório, entender os remédios que a gente tem para usar nesse processo biológico e mudar as curvas de sobrevida desses pacientes, dando cada vez mais um tratamento personalizado. Hoje ninguém mais trata câncer de mama. Se alguém fala assim, como é que você trata câncer de mama? Eu falo assim, qual o subtipo intrínseco? Qual o perfil molecular? Hoje a gente precisa saber todas essas informações. Foi para apresentar na sessão plenária da ASCO o benefício de sobrevida por uso de inibidor de PARP como tratamento adjuvante em câncer de mama. Vocês nem sabem o que é inibidor de PARP, vocês não sabem quando ele aparece, mas já tem um tratamento que prolonga a sobrevida das mulheres, talvez até com alguma taxa de cura, a gente não tem segmento a longo prazo ainda, para quem tem essa característica molecular, que é muito frequente em pacientes triplo negativos, de ter então uma mutação BRCA1, BRCA2, ou uma supressão, não precisa ter uma mutação, mas uma supressão do BRCA1, BRCA2, dando origem então ao tratamento que vai mudar a curva de sobrevida, não para o câncer de mama, não para paciente que tem o perfil triplo negativo, mas para um tipo específico que tem uma deficiência de recuperação homóloga. Então hoje é o sucesso da oncologia na personalização do tratamento, mas à medida que os tratamentos são mais sofisticados, tem mais concorrência no mercado, como eu falei para vocês, quase um remédio novo cada
cada semana, né, os preços são astronômicos. Hoje o custo mínimo do tratamento começa em $10.000 por mês, né, mesmo com droga oral. Então, garantir a equidade, o acesso é cada vez mais importante. E, obviamente, ajudar a família a lidar com toda essa circunstância, entender tudo isso, é um papel muito importante, né? Então, o que eu tenho para mostrar para vocês. Só lembrar, então, que a gente saiu da oncologia professoral, do que eu acho, para oncologia baseada em evidência, da oncologia personalizada que a gente está hoje. A gente trabalha hoje já começando a usar dados globais, não mais análises estatísticas. A Rita deve ter visto, saiu o trabalho da Mônica Morrow com uma revisão de 600 mil lâminas de paciente. 600 mil lâminas não é uma amostra estatística, é quase o mundo real, né? Aquilo que a gente chama de big data e a exploração desses dados de data mixing. Isso passou a ser tão importante que nós tivemos a honra de coordenar e escrever alguns capítulos de um livro chamado Biomarcadores de Oncologia. Tem um site da internet com o mesmo nome. Eu e meu colega Marcos André estamos mantendo esse livro para mostrar, então, esses novos alvos, essas novas terapêuticas, esses novos caminhos da oncologia. O site está no ar ainda para quem quiser olhar e entender um pouquinho mais do que está na ponta da oncologia hoje. É o que eu tinha para mostrar para vocês. Deixo aqui meu contato, acho que a maioria já tem, mas está aqui meu celular e meu e-mail. E os mais modernos podem escanear o QR Code e vai direto para o celular. Né? Muito obrigado pela oportunidade. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Doutor Ricardo, muito obrigada. Quanto que se caminhou, não é? Agora, vocês podem pensar as perguntas e vão passando as perguntas para a gente pelo chat. Depois nós vamos fazer uma rodada de perguntas. E obrigada, doutor Ricardo. Gente, como se precisa estudar, não é? Olha que percurso e quanta novidade, mas também quanta responsabilidade, quanto que se tem que estudar para poder coordenar e pensar na hora de cuidar, especialmente de alguém, o que de melhor você pode oferecer. Muito obrigada, doutor Ricardo Caponeiro. Depois a gente volta, então, a conversar mais um pouco. Agora, eu vou pedir para a professora doutora Rita Dardes, que a doutora Rita Dardes é doutora em medicina pela Northwestern em Chicago, professora adjunta do Departamento de Ginecologia da Unifesp, coordenadora do ambulatório de alto risco do climatério na Unifesp e consultora médica do Instituto Avon, ginecologista, obstetra, professora da Unifesp, e vou seguir a sugestão do doutor Ricardo, nossa amiga. Faz muito importante no currículo. Muito obrigada, Eliette. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Muito obrigada pelo convite, Silvia Helena. Obrigada. Eu tenho mais uma titulação que eu tenho uma honra de fazer, que é vice-presidente da UNACAM. Tá? Que a UNACAM é uma ONG, assim, né, que eu tenho muito orgulho de participar há anos, desde a época da Tininha. E depois dessa aula brilhante do meu amigo Ricardo, que é uma sumidade, eu resolvi, que eu sabia que ele ia explicar em forma de slides, eu vou fazer de uma maneira mais prática, de uma maneira mais de só conversar, eu não trouxe os slides. Mas o que eu gostaria de passar, a mensagem, como a médica da mulher, eu atuo tanto na frente como ginecologista e mastologista. Então, eu atuo tanto na prevenção, que isso eu acho que, em termos de mudança na evolução, a gente tem uma ciência da importância do bem-estar no impacto preventivo. Isso houve uma mudança, a gente não tinha essa noção de quão importante é integrar, é você ser você para você diminuir risco. Né? Então, além dos cuidados em geral, a mulher é de extrema importância. O que ela é, o que ela coloca dentro da boca, né? O alimento, isso tem um impacto, né? O estilo de vida em termos de saber dosar, é tão importante falar assim, não tem o estresse. É, de fato, saber olhar a meia garrafa cheia. Isso a gente aprende com muita terapia, muito exercício, né? Mas isso
é uma coisa que os anos trouxeram para a gente nessa modificação. Hoje, a mulher tem essa consciência da importância de estar integrada, né, do humor, da atividade física, porque a atividade física, que vocês brincam que eu sou corredora, mas eu não posso, eu gosto de estar bem, porque realmente a gente se sente bem quando você pratica. Não é só blá, blá, blá. Você tem uma inundação de neurotransmissores, você se sente mais leve, você é menos inflamatória. E isso é fato. A atividade física tem um impacto em imunidade, tem um impacto em humor, tem um impacto em articulação, osso, bem-estar. Então, isso, consequentemente, vai ter um impacto na prevenção e na recorrência. Não é só na prevenção, é para você não ter a recorrência nas próprias pacientes que passaram pelo processo do câncer. Vários trabalhos demonstram isso, né? Estudos que realmente você reduz risco, né? Quando você tem uma atividade física, uma alimentação pobre em gorduras, o sono, né, gente? Essa consciência foi evolutivo. Isso de alguns anos para cá que a gente tem um impacto na mulher e que ela tem essa consciência corporal que ela pode atuar na sua própria promoção de saúde e não deixar só para o médico. Ela tem que tomar consciência, ela tem que se incorporar, né, de como uma protagonista dela mesma, né? Então, o que eu posso fazer para melhorar tudo isso? Então, eu, sabidamente, estou na menopausa, tenho 52 anos, eu vou tomar as minhas providências. Eu sei que eu preciso de 7 horas, que isso não acontece para médico, ainda mais na minha área, mas às vezes a gente tenta. Eu vou tentar reduzir o álcool, o consumo diário, né? Aí a gente, não mais que 2 taças ao dia. Eu vou tentar diminuir o tabaco ou não fumar, né, totalmente. Eu vou tentar. Então, isso cabe a mim, às minhas escolhas, né? E isso pode, doutora Rita, promover a certeza que eu não vá ter câncer de mama? Não. Mas, pelo menos, eu sei que eu fiz a minha parte. Eu acho que isso é essa mudança de personalidade da mulher empoderada, de fato. Eu acho que hoje a mulher tem muito mais consciência do seu corpo, da sua mente e das suas responsabilidades com isso, né? Então, é isso que eu emano, isso que eu falo na consulta médica, toda hora, né? De trabalhar essa coparticipação com ela. Então, a evolução dentro da área da mastologia e da ginecologia, uma grande revolução do câncer do colo do útero, por exemplo, foi a vacina. É o único câncer que consegue ser prevenido, de fato, por meio de uma vacina, porque o câncer do colo do útero, ele é dependente em 99,9% do HPV. Então, nós temos um agente etiológico e hoje, sabidamente, a gente consegue prevenir. Isso é uma coisa linda. É 100%? Não, mas você pode reduzir em 80%, 85%. Então, é algo muito revolucionário nos últimos anos. A vacina do HPV dentro da oncologia da ginecológica. E dentro da mastologia, o professor Caponeiro deu uma aula que o câncer de mama não é único. Ele deve ser encarado como uma biologia molecular específica para cada câncer de mama. Então, grosseiramente, a gente classifica em subtipos e dentro desses subtipos a gente ainda tem biologia molecular específica. Então, cada vez mais o funil vai apertando. Então, gente, o que a gente não trata o câncer como eu aprendi na minha residência médica. Eu estou formada há 28 anos. Eu aprendi um outro tipo de tratamento. Era todo mundo igual. Hoje, a gente pode ofertar, a depender do tipo imuno, o tipo biomolecular daquele tumor, estratégias, imunoterapia, hormonioterapia,
quimioterapia, a ordem também muda dos fatores, começar pela químio em alguns casos, alguns triplos negativos, a gente começa, depois vai para a cirurgia. Então, hoje, o que é a evolução? A cirurgia está mais econômica, conforme o professor mostrou, e a gente tem estratégias diferentes, que seriam a adjuvância diferente nesse tratamento. E a sobrevida, sem dúvida nenhuma, tem um impacto fundamental a depender de 2 fatores, gente. Da detecção precoce, que nós sabemos, por isso que o rastreamento, em especial do câncer do colo do útero e do câncer de mama, que nós temos rastreamento. E sem falar do câncer do cólon, que hoje está aumentando, que a gente sabe, e que as pessoas têm medo da colonoscopia. Mas eu, como ginecologista, eu preconizo e peço para toda paciente a partir dos 50. As sociedades de oncologia, o Ricardo me corrige se está errado, eles estão tendendo a pedir aos 45, né, Ricardo? Hoje em dia. Ah, você está mudo. Oi? Você está mudo. Você está mudo. Pronto, ó. Então, é assim, agora a partir dos 45, mais cedo aí, se você tiver história familiar ou se você tiver alteração genética conhecida. Como a gente sabe genética para o câncer de mama, a gente sabe genética para câncer de cólon também, e nesses casos já se discute até colectomia profilática, como a gente faz na mama, para alguns casos de alto risco por mutação gênica. Mas a gente, ainda, o rastreamento é muito ignorado no Brasil de câncer de cólon, tá? Então, assim, por isso que é importante a gente, e está aumentando, né? E por isso que é importante os hábitos, e é importante, durante, na consulta ginecológica, ainda mais que eu faço muito climatério, é mandatório, né? As pacientes vão ter que fazer, eu peço. Então, de novo, fechando o meu raciocínio, para uma sobrevida maior, nós temos 2 importantes pilares: detecção precoce e tratamento efetivo individualizado, baseado na biologia molecular daquele tumor, tá? Então, isso muda a sobrevida, gente. Não tem jeito. Aquela paciente, infelizmente, tem alguns trabalhos brasileiros do professor Sérgio Simon, do Amazon, mostrando estadiamentos de câncer de mama, do mesmo estadiamento, tratado pelo SUS e tratado pelo particular, né? Pelo convênio. A sobrevida é melhor do convênio, porque ela tem, infelizmente, o tratamento melhor. Então, não é só questão de estadiamento, só de detecção precoce. O tratamento é importante também no impacto dessa sobrevida, gente. Não adianta só fazer mamografia, tá? A gente tem que fazer todo o fluxo dessa paciente. Então, a partir do momento que você tem o diagnóstico dessa paciente, ela tem que rapidamente ser tratada e efetivamente a depender da biologia molecular daquele tumor. Tá? Então, isso é o que mudou de décadas atrás, que a gente não tinha ciência que cada câncer se comportava diferente. Era câncer de intestino, era câncer de pulmão, era câncer de rim, era câncer... A gente tratava sempre igual, né? Hoje a gente sabe que eles se comportam diferente, eles têm sobrevida diferente. E outra tendência importante que a gente está querendo instituir, qualquer câncer de mama, fazer a pesquisa genética, né, Ricardo? A sociedade também de oncologia, eles estão querendo fazer teste genético. E mais do que isso, alguém está com o microfone aberto, e mais do que isso, gente, alguém está com o microfone aberto, senão ninguém vai escutar. Mais do que isso, em vez de pesquisar só o câncer de mama, hoje a gente já fala em pesquisar o genoma inteiro, de fazer o que chama de NGS, sequenciamento de nova geração, porque o câncer de mama não é só BR1, BCA2, hoje sabe que tem a PALB2, RAD51, ou seja, a gente já conhece 21 genes que podem estar relacionados com o risco de câncer de mama, ou seja, então o ideal, se fosse barato, é que todos nós fizéssemos sequenciamento de todo o genoma para todo mundo, que já pegaria todos os cânceres. Perfeito. É que então, o custo ainda é muito alto.
Exatamente. Mas, assim, hoje a tendência... Então, a minha paciente chega aqui com câncer de mama, a gente já fazer o estudo genético, mesmo se ela não tem as características como antes, de alto risco, uma história extremamente forte, familiar, a gente mudou a nossa cabeça. Então, essa é a evolução e que a gente sabe que está melhorando sobrevida, né? Vários países conseguem, por exemplo, os Estados Unidos, ter decréscimo em mortalidade, né? Isso graças realmente às drogas, que são inovadoras, os tratamentos e a detecção precoce. Então, detecção precoce, hoje, o que também mudou no comportamento da mulher? A mulher está muito mais consciente de que o câncer não é sinônimo de morte. Era um mito. Na época da minha avó, não podia nem falar a palavra câncer. Aquela doença. Hoje não. Hoje a mulher, ela sai com a peruquinha, ela sai com lenço, ela é proud, entendeu? E eu acho isso o máximo. Porque é assim que tem que ser. Gente, se não tiver câncer, nós vamos ter alguma doença, porque todo mundo vai adoecer, né? Eu brinco, né? As coisas a gente vai adquirindo. E se detectado, e se consciente, e se tratado adequadamente, a gente, olha, nós vamos vencer essa batalha. Outro ponto que eu gosto de falar, que houve na evolução, esse conceito de integrar as multidisciplinas, né? Esse conceito é muito novo, novo dessa importância. Todos os grandes centros onde o caponeiro trabalha, no Oswaldo Cruz, na Beneficência, no Sírio, no Einstein, tem isso. Você vai para um centro de oncologia, não é só o caponeiro. Você tem que ter o mastologista, você tem que ter o fisioterapeuta, o radioterapeuta, o psicólogo. Todo mundo tem que se conversar e integrar para tratar melhor e ter resultado para aquela paciente. Isso hoje está bem, no dia de hoje, a gente está bem enraizada a importância disso. E a importância do impacto da terapia de família, porque não é a mulher que ganha o título câncer de mama, é a família. Porque a mulher vai passar por químio, a mulher vai passar por rádio, a mulher vai ter depressão, a mulher vai ter secura vaginal, o marido, ela não vai ter dor para ter sexo, ela não vai ter libido porque ela está morta, ela não vai de cansaço. Então, tudo isso os filhos vão ter impacto. Então, a gente tem que tratar a família, né? A gente tem que dar o apoio, a rede de suporte que a gente fala, né? Então, isso mudou. Esses são conceitos novos, que na minha época de residência, assim, não era tão enraizado. A gente falava, procura, eu estou meio depressiva. Não, tudo bem, isso é normal. Acho que muitas vezes a gente falava, isso é normal, não, tudo bem, mas a gente tem como trabalhar isso, como dar um suporte, né? A gente tem como... Então, essas mudanças que eu acho que foram vindo com o tempo, que são lindas e maravilhosas. Então, a mensagem, para eu não me estender muito, que eu gostaria de falar é que nós, mulheres, e os homens também, mas o homem não procura tanto o médico quanto as mulheres, isso é um fato, né? E a gente... Então, as mulheres hoje são muito mais conscientes desse corpo, do que ela pode fazer para impactar no aparecimento das doenças, e que ela tem mais estrutura. Hoje a gente está, graças a Deus, as mulheres de mais de 50 anos estão dando baile, né? A gente é super ativa, a gente é dinâmica, então a sobrevida está aumentando, a gente vai viver muito mais. E aí a gente vai ter que ter hábitos para melhorar tudo isso e para a gente ficar saudável. Gente, um beijo no coração de vocês, e eu estou aqui para responder o que vocês tiverem de dúvida. Muito bom, muito obrigada, doutora Rita Darges. Que interessante, né, doutora Rita, quanto que
o esporte, com a atividade física, a conversa terapêutica, a ciência nos trazendo tantas novidades, como quando você fala em sobrevida, quando você fala na baixa de número de mortes, como que isso traz, né, por um lado, um alívio, por uma possibilidade de realmente se tratar e poder ter continuidade da vida. Nós vamos pedir que vocês façam as perguntas para que depois a gente possa voltar e conversar um pouquinho mais. Obrigada. Agora, nós vamos pedir para a doutora Patrícia Tereza Valentini de Mello, que também aceitou o nosso convite prontamente, que está aqui com a gente. Ela é médica pela Faculdade da Pinheiros, da Universidade de São Paulo, ginecologista e mastologista também pela USP, pós-graduada em saúde integrativa pelo Einstein e vice-presidente. Não é o vice-presidente da UNACAM, né? Eu acho que eu fiz Ela uma... é também. Também? Então, também vice-presidente da UNACAM e também nossa amiga. Faz parte do currículo de todos nós. Por favor, doutora Patrícia, esteja à vontade. Obrigada, boa noite, gente. Uma honra enorme estar aqui, para mim, um prazer. Queria dar os parabéns pelo aniversário de 21 anos do Instituto Sistemas Humanos. Obrigada. E uma felicidade mesmo. Obrigada pelo convite, a Silvelena, querida. Estou muito feliz, e principalmente pelo meu tema, né? Hoje eu vou falar sobre a medicina integrativa na oncologia. A medicina integrativa, ela complementa todo esse tratamento convencional que foi tão lindamente falado aqui pelos meus queridos amigos, né? O Ricardo e a Rita. Então, nem vou entrar nessa parte, a gente vai integrar mesmo, como a Rita falou, né? Com todos os conhecimentos. E a medicina integrativa, ou saúde integrativa, nasceu na oncologia, na verdade, né? A maioria dos estudos científicos que embasam a saúde integrativa foram feitos em pacientes com câncer de mama, na oncologia, já que realmente o tratamento é multi, inter e transdisciplinar nessa área, né? Então, favoreceu bastante. E fazendo um pequeno histórico, assim, da oncologia integrativa, no ano 2000 que ela foi incorporada pelo NCI, né, como sendo oficializada a oncologia integrativa. E em 2003 apareceu a Sociedade de Oncologia Integrativa. Logo no ano seguinte foi lançado um jornal indexado dessa sociedade, e a coisa foi crescendo, né? Em 2009, olha, faz tempo, né? Quando aqui no Brasil nem se falava disso, os grandes hospitais oncológicos dos Estados Unidos tinham equipes de oncologia integrativa, o MD Anderson, o Dana-Farber, o Memorial, o Johns Hopkins, a Clínica Mayo, já tinham equipes de oncologia integrativa. Em 2018, mais de 50 centros nos Estados Unidos tinham equipes de oncologia integrativa, né? Mas, enfim, vocês sabem o que é a oncologia integrativa exatamente? Eu vou falar um pouquinho para vocês, mas antes eu vou falar sobre o que é a medicina integrativa. Eu acho que é a base, né? Bom, a medicina ou saúde integrativa, né, que é melhor falando saúde, porque integra muitos profissionais e não só os médicos, né? É uma abordagem focada na pessoa no seu todo, e no que faz sentido para essa pessoa. O foco saiu da doença, que também é importante e que também vai ser incluído aqui, mas o foco neste momento vai para a pessoa. E também ela é ampla, né? Ela reforça essa parceria do médico ou do profissional de saúde com o paciente, e para isso é importante que o profissional saiba quem é aquela pessoa que está ali, né? É importante ouvir aquela pessoa, é importante prestar atenção naquela pessoa. E qual que é a relação dela com o autocuidado, com a sua autonomia, para poder dar apoio para que ela consiga realmente estabelecer, né, um autocuidado adequado para ela. E, além disso, dar as ferramentas para que ela possa fazer isso. Então, esse é o papel do profissional da saúde integrativa. E qual profissional é esse? Na verdade, ela é totalmente abrangente, né? Faz uso de todas as abordagens terapêuticas adequadas para aquele paciente, para aquela pessoa,
visando sempre um estilo de vida saudável, aquele estilo de vida adequado também para aquela pessoa, que não é igual para todo mundo. Para quê? Para obter o melhor da saúde e da cura. Mas a cura na medicina integrativa é aquele conceito ampliado de cura, é o healing, né? Que engloba todas as dimensões. E, gente, isso sempre integrado com tratamento convencional, nunca em paralelo. Porque em paralelo é a medicina alternativa, que é totalmente diferente da medicina integrativa, né? Eu acho bonita a roda da saúde da Universidade de Duke, pena que eu não trouxe aqui para vocês, mas são 3 círculos, um dentro do outro, é bem bonita, eu acho que fala tudo. O círculo de fora mostra todas as formas de tratamento, o tratamento convencional, o tratamento através de cirurgia, de fármacos, as várias medicinas, inclusive a medicina funcional. O do meio, o estilo de vida, né? Desde a nutrição, atividade física, o meio ambiente, as práticas de yoga, meditação. E no centro é a pessoa, aquela pessoa buscando a atenção plena, mostrando que o autoconhecimento é que vai trazer para a pessoa a consciência da necessidade dela, o que ela precisa realmente, o que é necessário para ela, o que ela gosta, para que ela vá buscar o estilo de vida que é o adequado para ela e talvez as práticas todas da medicina adequadas para ela. Então, eu acho bem, bem bonita essa roda da saúde e sempre, né, no sistema interdisciplinar, com todas as equipes unidas em rede. E, voltando especificamente para a oncologia integrativa, já conhecendo o que é a medicina integrativa, ela tem alguns pilares, né? O pilar número 1 da oncologia integrativa são as modificações do estilo de vida, como a Rita já falou, mas focado bastante na alimentação, específica para aquele tipo de pessoa, na atividade física também adequada para aquela pessoa, a higiene do sono, né? O sono é extremamente importante para a saúde, os ambientes saudáveis. O pilar número 2 são as práticas mente-corpo. A meditação, a yoga, o tai chi chuan e a acupuntura é extremamente indicada, né? E os produtos naturais, suplementos de vitaminas e minerais, fitoterápicos também são bastante usados, todos com o objetivo de promover saúde, promover qualidade de vida e melhorar o prognóstico antes, durante e após o tratamento, né? E sempre dentro, claro, de um plano de cuidado individualizado, de acordo com a preferência daquele paciente, também da experiência, né, do profissional que está atendendo, do serviço. Uma coisa que eu achei muito legal, muito interessante, é que existe um protocolo, né, são as diretrizes, existe um guideline da Sociedade de Oncologia Integrativa relacionado a pacientes com câncer de mama, né? É o que realmente funciona. Foi feito uma meta-análise de tudo que realmente funcionava para essas pacientes, né? E fizeram um guideline, e de acordo com as evidências científicas, né? E em 2018, a ASCO, né, a Sociedade Americana de Oncologia, endossou esse protocolo. Foi bem bacana esse reconhecimento da efetividade das terapias integrativas como um tratamento realmente complementar para os sintomas, principalmente relacionados ao tratamento oncológico, né? Aqueles efeitos colaterais que o Ricardo também falou, de náuseas, de neuropatias, de fogachos, todos tratados com práticas integrativas. E isso foi muito bacana, porque isso estimula, né, os profissionais de saúde a estarem mais comprometidos em olhar para a pessoa e não só para a doença. Então, esse foi um marco, né? E eu queria lembrar aqui essa questão da medicina alternativa. A gente precisa tomar cuidado, porque os estudos mostram também que quando uma pessoa ela simplesmente abandona o tratamento convencional para fazer alguma dessas práticas, o risco de morte é maior, ou seja, a sobrevida é menor. Isso é estudado. Então, é importante sempre frisar que tudo isso é associado ao tratamento convencional, tá?
para que possa, sim, melhorar a qualidade de vida desses pacientes, trazer bem-estar e tal. Eu acho, uma outra coisa que eu queria frisar aqui, até uma experiência muito grande que eu tive, na minha experiência, assim, como médica, né, é que realmente o médico, ele não conhece todas as práticas. Aliás, nenhum profissional conhece todas as práticas, cada um tem a sua expertise. Então, é muito importante que a gente valorize isso. E é muito importante que o médico seja o maestro dessa orquestra, porque a paciente confia nele. E o que ele indicar, ela vai fazer. E o que ele falar mal, ela não vai fazer também. E poderia ser uma coisa extremamente importante para ela, né? Então, é muito legal que o médico conheça todas essas práticas para que possa indicar, para que a paciente possa ter o benefício de cada uma dessas práticas, né? Eu trabalhei 17 anos na Beneficência Portuguesa, no serviço de mastologia, e lá eu tive uma experiência muito interessante. Eu coordenava a residência médica, né? E nós tínhamos equipes, a gente na época, olha, foi de 93 a 2010, né? Naquela época, a gente criou um serviço multi-interdisciplinar. Foi bastante difícil, e nós tínhamos equipes de psicologia, de fisioterapia, de nutrição, fora as equipes médicas que fazem o tratamento do câncer, né, de mama. E todas essas equipes desses profissionais vinham reclamar para mim que os pacientes não chegavam. Nenhum médico da equipe encaminhava. Não tinha encaminhamento, por mais que eles soubessem que elas estavam ali esperando. Porque o médico sempre acha que ele vai dar conta, né? E não é bem assim. Aí eu coordenava, eu tive uma ideia, falei, ok, vamos fazer um protocolo. O encaminhamento para a equipe de psicologia, para de físio, para de nutrição, vai ser um protocolo pré-cirúrgico. Se não for, não opera. Assim como se não fizer um hemograma, não vai operar. E eles foram meio que, no começo, obrigados a encaminharem. E o resultado foi tão incrível, que no fim a gente tinha reunião toda semana para discutir todos os casos. E aí sim, os pacientes sendo encaminhados, os profissionais das outras áreas levavam os casos na reunião e discutiam com a gente. E o nosso nível de conhecimento nas outras áreas aumentou tanto, foi tão incrível, e a gente via que o resultado final era muito superior àquele inicial. Então, essa foi uma experiência bem bacana na minha vida, e por isso até que eu fui depois fazer a medicina integrativa, porque depois, quando a gente fica no consultório sozinha, a gente sente falta de tudo isso, né? Mas, reforçando aqui, né, os sistemas humanos falando de psicoterapia, né? A psicoterapia tem um papel incrível, importantíssimo na vida, não só da paciente, como na família, como a Rita falou, né? Mas para a paciente, assim, a gente tem que lembrar que a paciente que está passando pelo câncer de mama ou qualquer outro câncer, ela tem uma chance maior de ter depressão, ansiedade, ter um perfil psicológico de risco. E isso afasta a paciente do autocuidado dela para com ela mesma, mas também a aderência ao tratamento. Isso piora o prognóstico. Então, não é só a droga que é importante, a cirurgia, a radioterapia. É importante que tudo isso seja feito da melhor forma possível para diminuir o risco de mortalidade e melhorar o prognóstico dessa pessoa. Então, a função de vocês realmente é fantástico, o papel de vocês. Eu acho que tem que ser incentivado, sim, e acho que todas as pessoas têm que ser encaminhadas, e quem vai decidir se vai ou não vai, se precisa ou não precisa continuar, são vocês, os profissionais da psicoterapia, e cada um na sua área, assim por diante, né? Eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para falar. Também estou à disposição aqui para responder todas as perguntas. Obrigada, doutora Patrícia. Que importante você trazer essa preocupação com a medicina integrativa, de colocá-la, né, nesse lugar de bastante importância e ela não ser confundida com alternativa, para que as pessoas possam realmente ter a possibilidade de encontrar com esses profissionais da medicina integrativa cuidados que ampliam as possibilidades de sobrevida.
muito importante. As perguntas nesse sentido, né? Todas as pessoas estão atentas, né? Eu vejo que isso faz uma diferença mesmo, saber disso, né? Que bom. Então, vamos lá agora, caminhando na nossa conversa, eu vou pedir para a Adriana Fraguas. Adriana, você que é da nossa equipe do Instituto de Sistemas Humanos, psicóloga clínica, terapeuta de família e casal, e que está aqui com a Clínica Ânima, né? Porque nós vamos falar ainda um pouquinho depois da Clínica Ânima. Então, você aqui junto, nesse tempo todo que nós estamos trabalhando em parceria com a UNACAM, queria que você falasse um pouco sobre a terapia de família. Você está sem som. Você está sem som, Adriana. Abre o seu microfone. Pronto. Isso. Obrigada, Eliette. Boa noite. Como eu sou da casa, para mim, eu estou muito honrada de estar com vocês, entre vocês, né? Pensando um pouco, né, sobre a importância de todos os olhares e de todos os saberes no cuidado de quem passa por uma situação tão devastadora e tão sofrida, né? Eu gostei muito, né, das falas de vocês e além da atualização do Dr. Caponero, né, eu acho que a doutora Rita e a doutora Patrícia me trouxeram muita legitimação, né, na importância do trabalho em conjunto, da importância do trabalho em equipe, da importância de integrar, né, os saberes, os profissionais, e eu penso que nesse lugar o terapeuta de família ele surge como um recurso nessas situações, né, porque ele tem a especialidade de cuidar e olhar para a família como um todo, não só para o indivíduo que está em sofrimento, mas também nos sistemas em que esse paciente, né, ou essa família também está inserida. Então, o terapeuta de família, ele também facilita muito a integração com outros profissionais, muitas vezes facilita a adesão ao tratamento, né, porque traz uma escuta, traz um espaço, facilita um espaço até para conversar sobre as possibilidades de tratamento, as dúvidas que surgem, né? Então, o terapeuta de família ele é um articulador, né? Nós, nos sistemas humanos, há 21 anos, trabalhamos com formação de terapeutas de família, acreditando um pouco nessa atuação, né? Que ele cuida das famílias e das pessoas que fazem parte da família, né? Do casal. E a gente sabe que nesse momento que uma pessoa recebe, né, um diagnóstico de câncer ou de qualquer outra especialidade médica, mas eu acho que hoje o doutor Caponero até falou do estigma, né, a doutora Rita também falou da vergonha. Eu lembro que na minha casa falava-se CA, ou falava com a mão assim, né, baixinho no pé do ouvido, porque era algo assim terrível, terrível, né? E era mesmo, né? Mas a gente não falava sobre o que era terrível, né? Era segredo, era vergonhoso, tinha o estigma mesmo. E a gente sabe que a hora que uma pessoa recebe esse diagnóstico é quase que uma sentença de morte, né? Porque a pessoa desestabiliza, né? Ela como pessoa, com todas as possibilidades de vida, porque você começa a lidar com conteúdos, né, e com palavras que não existiam. E a gente sabe que para a família ou para o casal, esse diagnóstico, né, impacta demais, né? Impacta porque às vezes as pessoas não sabem nem falar sobre o que surge o medo, surge o fantasma da morte, angústia. Então, é uma situação que as pessoas vivem muito isoladamente, em sofrimento, não dividem, não se falam, né, porque surgem os tabus também, e os medos, né, os medos da morte, o medo do que eu vou fazer, e muitas vezes as famílias, até no esforço, né, ou o parceiro, o cônjuge,
numa tentativa, né, de ajudar, acaba fazendo esforços que nem sempre se sucedem adequadamente ou nem sempre surtem, né, um resultado positivo até para aquela pessoa que está em sofrimento. Enfim, né, eu acho que é um momento muito delicado para a família, em que, se os profissionais, né, de saúde que estão envolvidos naquele sistema, naquele momento, puderem conversar, né, puderem até viver essa experiência de troca, de compartilhar as questões, isso é fantástico. E o terapeuta de família, ele facilita com que essas conversas possam acontecer, né? Ele cria contextos em que o que é difícil de ser dito, os medos das pessoas possam ser nomeados, porque a gente sabe que muitos casais acabam se separando nesses momentos, então isso é algo que é muito difícil para quem está fora se sentir dentro e também ser acolhido na dor, né? Porque é uma situação que todos sofrem, né? É muito difícil, né? A gente sabe que acolher não só a pessoa nesse momento é algo que faz toda a diferença, né? E nos sistemas humanos, nós trabalhamos, né, com a formação de terapeutas de casal e família, é um instituto que agrega esses profissionais que estamos juntos há 21 anos, nos conhecemos há muito mais que isso, e além da formação, nós temos clínicas, né? Nós temos alguns projetos no Instituto, e entre os projetos nós temos uma clínica de casal, nós temos uma clínica social, nós temos um projeto que trabalha com a clínica e com a literatura e cinema, então nós temos alguns projetos, e entre eles tem a Clínica Ânima, que foi fundada quem fez a ponte, quem facilitou foi a Silvia Helena, né, que depois ela vai contar um pouquinho da Clínica Ânima, com a Tininha, né, isso foi em 2015, porque a Clínica Ânima já existia nos sistemas humanos, a gente atende famílias com todas as diversidades possíveis de formações, de organizações familiares, de pares, e atende em todos os momentos difíceis da família, do ciclo de vida, né? Sejam ciclos de vidas evolutivos ou traumáticos, né? Como um câncer, como uma morte precoce ou como alguma outra enfermidade que a família pode se deparar no meio do caminho com algum membro. Então, temos também um projeto Pertencer, que trabalha com famílias com adoção. Então, nós temos diversas clínicas que os alunos e ex-alunos e colegas atendem, e a Clínica Ânima, a gente abriu esse espaço para estudar e trabalhar com famílias que especialmente têm um diagnóstico de câncer. E a parceria com a UNACAM surgiu para atender as famílias das mulheres que tinham recebido um diagnóstico de câncer de mama. Então, nós começamos essa parceria, né, em 2015 com a Tininha, que foi uma grande idealizadora, uma parceira, então, muita saudade, e ela deixou um legado, né, acho que entre tantos outros legados, né, Clarícia, ela deixou o legado da UNACAM para você, e que você, brilhantemente, com várias parceiras que estão aqui, vários amigos, né, como Eliette disse, tão brilhantemente toca e também nos ajuda nas nossas conversas com a nossa parceria, né? Acho que é isso, né, Eliette? Eu não sei se tem mais alguma coisa, porque eu deixei de falar da nossa função, da nossa instituição, da nossa parceria. Não, eu penso que você falou, sim, foi ótimo, até fiquei pensando também, né, que esse nosso olhar, né, que a gente não tem o especialista, no sentido, o especialista que é terapeuta de família com pessoas que têm diagnóstico oncológico, mas, assim, a preparação dos nossos alunos
especialistas, sim, no sentido da terapia de família e casal, mas preparados para atender as famílias nas suas demandas, né? E a Clínica Ânima, então, veio para atender uma demanda grande, de solicitação grande, para que a gente pudesse também, junto da Eneida e junto da Silvia Helena, atendermos voluntariamente e gratuitamente, porque todos aqueles que nós atendemos, os sistemas humanos, nós atendemos gratuitamente. Não é assim, é uma ideia assim, eles não pagam, não, eles nos ajudam muito. Todas as famílias e casais que nós atendemos são nossos parceiros, porque eles nos ajudam muito, né, Adriana? Porque eles fazem parte do atendimento do curso de formação, então é uma parceria muito importante para os sistemas humanos. Mas eu penso, Adriana, que também depois a gente teria mais algumas perguntas e vamos ver se o nosso tempo também vai nos permitir, não é? Obrigada, viu? Tá bom. Obrigada. Então, agora nós vamos ouvir a Clarísia Ramos. Clarísia, a nossa amiga e a nossa parceira, né, com a Clínica Ânima, e estamos assim muito agradecidos da sua presença, da parceria da UNACAM, da importância, né, que nós damos para esse nosso trabalho. Então, você, como presidente da UNACAM, como disse, né, a Adriana, trazendo esse legado maravilhoso da Tininha, que também, quero dizer, temos muita saudade pela força e pela garra, como ela trazia e como ela trabalhou pela UNACAM. E eu queria que você, então, contasse um pouco para os nossos convidados aqui as suas ideias para a nossa conversa de hoje. Então, queria primeiro parabenizar vocês pelos seus 21 anos, né? Que maravilha! A gente está aqui, a gente vai completar 20, então a gente está bem pertinho. Esse ano também é um ano novo para nós. Queria agradecer essa oportunidade da gente estar aqui, poder compartilhar com vocês esse momento único. Aos doutores, a Silvia Helena, obrigada, Eneida, pelo trabalho maravilhoso que vocês têm feito, Eliette, Adriana, Denise, assim, é uma parceria incrível e os resultados que isso tem dado, a gente tem visto na prática, quando você recebe um telefonema de uma paciente falando o que está acontecendo e o quanto ela está sendo acariciada por vocês, né, porque a gente percebe que é único esse projeto, toda vez que eu conto isso dentro de um grupo de voluntários que tem no Brasil inteiro, para eles é uma novidade, né, porque existe a terapia e a psicologia atendendo a um paciente e não a família, então a gente foi pioneira juntas, né, nessa trazendo isso para essas pacientes e isso tem sido muito bacana e gratificante. Então, acho que eu queria abrir hoje dessa forma. Obrigada, doutora Rita, doutora Patrícia, doutor Ricardo, que aula incrível, sempre tem novidade para a gente, e a gente acaba aproveitando, espero que todos tenham aproveitado, porque depois façam perguntas, porque eles são realmente os nossos tops aqui, né? Então, parabéns e obrigada. Quanto ao UNACAM, eu trouxe alguns slides, eu acho que pode ser bacana a gente passar, eu vou compartilhar com vocês, e eu espero que dê tempo, porque eu trouxe um presente para vocês, tá? Então, vamos lá. Então, rapidamente, só para falar, nós também estamos nos nossos 20 anos. A UNACAM, ela foi, como vocês já comentaram, ela foi uma iniciativa da minha mãe com o Dr. Pinotti e a Lurdinha. A Lurdinha era paciente na época. O Dr. Pinotti abraçou a causa com a mamãe quando ela queria fazer, para quem não sabe, a Irmantina Ramos é a minha mãe, o Dr. Pinotti, Dr. José Aristodemos Pinotti também mastologista, hoje não está mais aqui conosco como minha mãe, e a Lurdinha
foi uma paciente que luta hoje, ainda está lá em Santos, fazendo o que ela pode pelas pacientes, é uma graça de pessoa, e muito prestativa e atuante, e com dificuldade de se movimentar. Então, a Unacan iniciou em 2001, e elas começaram a fazer um curso, né, dentro do HC, eram essas senhoras aí, as Marias, né, Maria Eugênia, Maria do Carmo, Maria de Lourdes, enfim, e elas começaram a fazer o curso lá, porque identificaram que as voluntárias estavam tendo uma má comunicação com a população, com as pacientes. Então, elas falaram assim, bom, a gente pode educar, porque ser voluntário é maravilhoso, mas ser voluntários com pacientes, você precisa realmente entender o que essa paciente está vivendo, como ela vai, o sentimento que ela está tendo, as dores que ela está tendo, para que você possa auxiliar de uma outra forma. Então, o voluntário capacitado realmente foi uma ideia da mamãe, e nós somos pioneiras nesse sentido, como capacitação de voluntários, né? E hoje a gente vê que tem muita gente preocupado em educar essas pacientes, educar esses voluntários cada vez mais, e é muito bom a gente saber que mesmo depois da gente ter feito ter tido essa iniciativa tão atrás, o quanto isso hoje já está sendo visto diferente. Então, a nossa missão realmente é capacitar voluntários, agentes de saúde multidisciplinares, para se tornarem multiplicadores de informação com qualidade em saúde mamária e diagnóstico precoce, e como bem diz a Patrícia, também a gente tem que falar hoje de promoção de saúde, orientar seus pacientes de câncer de mama e seus familiares. Não, nossa visão é ser referência em capacitação de voluntariado no Brasil, na América Latina, óbvio, com o objetivo de diminuir a taxa de mortalidade do câncer de mama através da conscientização de diagnóstico precoce e da realização também de pesquisas para a gente saber sobre isso. E os valores, como a Silvia Helena comentou, nós hoje estamos em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que ter um compromisso com ética, excelência em treinamento, na conscientização sobre o câncer de mama, e aí tem alguns dos objetivos que nós fazemos parte, né, da saúde, bem-estar, educação, qualidade, igualdade de gênero, redução da mortalidade e da desigualdade, né, a questão de produção e responsáveis, né, ser responsável pelas atitudes que nós estamos tomando, paz, justiça e parcerias, que aí é onde nós nos encontramos aí no 17, mais uma parceria que nós fizemos, que deu tanto resultado, não só com o Instituto, sim, mas com as sociedades brasileiras de mastologia, sociedades que a gente hoje tem a parceria com os professores, para que possam trazer informação para essas pacientes. Até 2019, o curso era dado na Assembleia Legislativa, ele iniciou em 2020, e depois da pandemia a gente se reinventou e começamos a fazer o curso, um curso digital. Então hoje a gente está pelo Zoom, a gente pode atender, e foi muito legal, porque é um desafio, mas que nos fez abrir portas para professores novos e também pessoas diferentes de outros estados que hoje podem fazer parte do curso e aprender conosco. A gente tem um projeto que é Mamografia para Todas, onde a gente distribui mamografia gratuitamente também, e nesses últimos 6 anos a gente distribuiu 1.600 mamografias, não é de rastreamento, e sim de detecção precoce. Então, é um número mais baixo, mas é um número muito focado no que a gente quer aí oferecer para a população. A gente tem, além disso, a gente tem um curso, o projeto Beleza na Cabeça, onde a gente arrecada lenços, maquiagens e perucas para poder fazer doação. Tem um curso de automaquiagem que as meninas fazem, às vezes, uma vez por mês. Tem o projeto Cuidados com a Pele, que é um projeto Silvia Helena, que hoje é feito com uma dermato, onde ela atende 10 pacientes durante o ano. E a terapia familiar e as práticas integrativas, que a gente também tem aí de parceria para poder levar para os hospitais e para rodas de conversa, e como a gente já está falando, e eu sei que a Silvia Helena vai falar bem melhor sobre isso, da nossa parceria com vocês no projeto da Clínica Ânima.
E aqui, para vocês entenderem um pouquinho, a gente também faz algumas audiências públicas, a gente participou de alguns fóruns internacionais, a gente cria projetos diferentes sempre para poder levar para os pacientes. Essa de Mãos Dadas pela Vida é uma forma de levar conscientização através da dança e que a Andréa abraçou muito bem, levando para o Brasil inteiro. Então, através da dança circular, a gente conscientiza em Outubro Rosa muitas rodas, quase 400 rodas são feitas durante o ano. Aqui alguns projetos que nós já fizemos, né? Quando a gente dá palestra, quando a mãe ainda a gente podia ter contato com as pessoas, então quando a gente tinha alguns movimentos, e hoje, como aqui em cima estou mostrando, a gente está fazendo esses kits de doação e a gente leva para os hospitais depois da arrecadação. Hoje foi um dia que nós deixamos 40 kits no AC Camargo. A gente entregou 100 kits na Escola Paulista no mês de maio, então agora a gente tem mais 100 kits para entregar no Instituto Arnaldo, enquanto a gente tiver, nós vamos entregando, né? A gente fez um projeto diferente no ano passado, que foi uma corrida digital para engajamento de pacientes e voluntários, e mostrar também a importância do se cuidar, que foi um dos nossos focos no Outubro Rosa do ano passado, e que a gente continua falando também da promoção de saúde. Essa frase que nós levamos como nosso lema, né? Quem procura acha e quem acha cura, para desmistificar a questão de quem procura acha e eu não quero achar, a gente quer que as pessoas achem sim, porque no diagnóstico precoce, como foi bem dito aqui, a gente sabe que você pode ter até 95% de chance de cura do seu tratamento. Então, é muito importante que você sim ache e sim se cuide e passe pelo tratamento. E com certeza vão ter nossas parceiras aqui para poder cuidar de vocês, cuidar dessas pacientes. E vocês aqui, como eu sei que tem muitas psicólogas e terapeutas que estão aqui hoje conosco, a gente tem que convidá-las para vir fazer parte do projeto, para que a gente possa ajudar muito mais pessoas, que é muito bonito esse projeto, e a Silvia Helena conta daqui a pouquinho junto com a Eneida. Então, queria parabenizar vocês, né? E deixar um vídeo que eu estou fazendo um curso, e esse vídeo veio de presente para vocês hoje, e eu espero que dê tempo, acho que dá tempo para vocês assistirem. Eu vou por aqui, tá bom? Só para... Eu sei que a gente está com pressa, mas essa é uma frase que a gente sempre deixa para todo mundo, quando, que a minha mãe já deixava antes, né? Mas eu continuo falando que o voluntário constrói pontes dentro de comunidades, e entre comunidades, entre os mais ricos e os mais pobres, entre os mais velhos e mais jovens, entre governantes e governados, enfim, nós somos os elos de pessoas. Voluntariar-se é um gesto comum a todas as civilizações e transcendentes de fronteiras. E a gente convida vocês a fazer parte desse projeto, tá? Então, eu vou sair dessa tela e vou entrar na outra. Espera só um pouquinho. Não sei se vocês já conhecem, mas espero que não.
Que lindo presente, maravilhoso presente, muito lindo, Clarícia. Para vocês verem como é importante o papel de vocês. É verdade. Feliz Natal, a feliz família, né? Os encontros e desencontros, né? Quantos desencontros. Mas esse velhinho foi bem esperto, hein? Ele soube trazer essa família, conhece a família. Não, mas o problema é que o mundo é bem cibernético. No segundo ano não funciona mais. No segundo ano ele pode morrer de verdade, que todo mundo vai achar que é brincadeira. É verdade, é a história do lobo, né? É verdade. Então, vamos continuar. Obrigada, Clarice. Olha, emocionada. Nossa, que bonito, muito bonito. A gente precisa agradecer o papel muito bonito que vocês fazem. Parabéns. Muito obrigada, obrigada. A gente, Instituto Sistemas Humanos, hoje está de coração assim, palpitando. Bom, agora a gente vai pedir para a Silvia Helena Sintra de Arruda, que é advogada, terapeuta de família e casal, e que, conhecendo Tininha, conversando, e aí foi nos aproximando e nasceu, então, a Clínica Ânima. Então, vou pedir para a Silvia Helena falar um pouco para a gente sobre esse lugar. Silvia Helena, você precisa abrir seu microfone. Eu estou tão emocionada com esse filme e com esse presente da Clarícia, mas eu sei que eu sou a mulher mais rica que presente nesse webinar, porque todos vocês são meus amigos, os convidados e o pessoal dos sistemas humanos. Então, eu sou muito grata mesmo pela presença de todos e pelo acolhimento que vocês, Ricardo Caponeiro, Rita Dardes, Patrícia e Clarícia estão me dando, a Eliette, Adriana, Denise, Janice e Sistemas Humanos. Muito obrigada mesmo. Então, eu sou advogada, né? Me aposentei precocemente como advogada, trabalhava com os direitos da mulher, e depois fui fazer pós-graduação nos sistemas humanos, e há 12 anos, quase 15 anos, sou terapeuta de casal e família. E faço curso na UNACAM desde 2009. Então, mas foi muito interessante, porque eu recebi um casal no meu consultório, um casal jovem com dois filhos pequenos. Quem já ouviu essa história vai ouvir novamente, porque não existe família feliz, não existe família perfeita, existe aquela que resolve melhor os seus problemas, né? E esse casal com dois filhos pequenos, eles estavam tendo alguns atritos, e porque a moça se sentia muito sobrecarregada, que o marido não ajudava em nada. Esse marido trabalhava de segunda a sexta fora da cidade de São Paulo, e a queixa dela era porque ela tinha que, além de cuidar das crianças, cuidar da irmã, que era casada, mas não tinha filho, e tinha câncer de mama e tinha que fazer quimioterapia. O marido dela achava que isso não era problema dela, porque a cunhada tinha mãe, e isso também não era problema dele, porque é problema de mulher. E o marido da paciente com câncer de mama também achava que o problema não fosse dele, porque isso era coisa de mulher. E a moça que era paciente tinha a mãe que ajudasse. A mãe, não podendo ver a filha sofrendo, segundo a mãe, se refugiava na igreja e passava o dia inteiro rezando. O pai tinha um estabelecimento comercial, achava que isso era coisa de mulheres, a mulher dele não tinha condição de encarar o tratamento da filha, então fazia uma coisa boa, pelo menos ia na igreja, não estava fazendo nada demais.
Então, essa família que se considerava uma família que se dava bem, uma família amigável, unida, estavam em atritos, e essas duas moças, filhas, estavam com uma ira contra a própria mãe, porque elas se sentiam abandonadas por essa mãe. Então, eu atendi o casal, chamei a paciente que fazia tratamento com o marido dela, chamei o pai e a mãe, e aí os homens, a avó não foi, a mãe não foi. Foi o pai da paciente, os maridos. E eles achavam que câncer de mama era só de mulher, e aí ficaram sabendo que câncer de mama também, raramente, pode dar em homem. Mas conversamos, como mesmo diz, a terapia de família é um espaço terapêutico de acolhimento, onde todos podem trocar as ideias, os medos, as aflições, as angústias, e um poder falar com o outro que está sentindo, como se aproximar, como se achegar, como que é o tratamento. Muitas das vezes só vai a paciente ou com acompanhante ao médico e não consegue transmitir aos familiares o que foi falado na consulta, e muitas vezes o próprio marido não sabe o que está acontecendo. No caso dessa família, nem a mãe ficava sabendo, porque elas não podiam chegar perto da mãe, a mãe não chegava perto delas. E na segunda vez que eu chamei, a mãe foi. Então, na conversa as meninas não conseguiam nem falar com a mãe, porque tinham muita raiva da mãe, né? A paciente estava irada com a mãe, a outra que não era paciente estava irada com a mãe, se sentia sobrecarregada, a mãe não ligava, e, no entanto, a mãe tinha medo. Então, fomos esclarecendo todas essas questões, né? As animosidades e os medos, e como era o tratamento, e a mãe, então, se prontificou a ficar com os netos. E isso, então, houve uma reorganização com essa família. Depois que eu fui fazer o curso, eu já estava fazendo o curso da UNACAM, mas não tinha a cadeira, as orientações e informações sobre os direitos do paciente. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma foto do curso da UNACAM. Eu tenho aqui atrás de mim um pôster, que depois vou falando cada coisa, mas a UNACAM tinha aula que tinha 52 pessoas, né? Municípios ao redor de São Paulo, que a primeira-dama e a psicóloga, assistente social, ia numa Kombi, e até o motorista fazia o curso da UNACAM, e eles até se espantavam em saber que homem também tinha câncer de mama, né? E aí, muitos deles, motoristas, falavam, nossa, eu vou tratar melhor a minha mulher, minha filha e tal, vou levar essas informações para elas. E aí, quando tive o curso de Direitos do Paciente, eu, com o olhar de advogada, vi que existia uma lacuna legal, porque o SUS e o plano de saúde dão direito ao atendimento terapêutico para paciente, mas para a família não. E aí, como todos já falaram, o impacto do diagnóstico, que antigamente era uma sentença de morte, hoje é simplesmente um diagnóstico, como diz o doutor Ricardo, e a Rita e a Patrícia, né? Impacta também a família. E a família e o casal, o marido, nem sempre sabe como lidar com a mulher, não sabe se chega perto, não sabe se passa a mão, não sabe se pode ter relação sexual, não sabe se abraça, dependendo da cirurgia que essa mulher teve. Então, é uma situação delicada, a mulher também não consegue falar para o marido o que ela sente, o que ela quer. A mãe e o pai, como essa mãe que se refugiava na igreja, ela não
estava fazendo nada demais, né? Ela estava rezando, só que ela estava deixando de acompanhar a filha, estava semeando uma animosidade dessas filhas para com ela, que isso também faz mal para a própria paciente. Então, esse espaço terapêutico, onde a gente pode fazer esse acolhimento e poder se abrir e conversar sobre tudo o que acontece, vai realmente melhorando as relações, as interações familiares, vai também conscientizando e sensibilizando esse familiar, esse marido, a própria paciente, de todo o tratamento que ela precisa ter, leva essa paciente a uma conscientização para aderir melhor ao tratamento, porque o tratamento realmente não é fácil, é dificílimo, existe várias as náuseas, né, que o doutor Ricardo falou que agora tem remédios melhores e tudo, mas é uma dificuldade, né? E aí tem também a questão de que depois que acontece todo o tratamento, que essa família fica bastante disciplinada, quando há adesão, ela fica bastante disciplinada no tratamento, nos horários, nos remédios, nas consequências, né? nos efeitos colaterais e tudo. Quando acaba o tratamento, quando acontece que é mais breve, é um caso mais simples, um caso mais leve, ela também fica sem saber o que fazer, né? Porque ela perdeu por um ano, ou por alguns meses, ou por 2 anos, um ritmo de vida que ela só focou naquele tratamento. E ela não sabe mais como resgatar a vida anterior dela e dar continuidade e ser uma nova pessoa e sair também daquela condição de paciente, né? Em 2000, então, por conta dessa lacuna legal, eu falei com a Tilinha, com a Eliette e com a Adriana, elas concordaram em fazer a parceria, nós tivemos em 2015, em agosto, 28 de setembro de 2015, um almoço que a gente se encontrou num restaurante e se conheceram. Eu tenho uma ata de presença e que se conheceram, se falaram e acharam que a ideia foi muito boa. E, na época, tinha 2 terapeutas, a Sandra Baldassi e a Marli Tagliari, e então nós fomos começando a pensar nesse atendimento às famílias com pacientes com câncer. E em fevereiro de 2016, a Tininha e a Maria do Carmo também foram olha, sinceramente, eu tinha separado a foto, não sei onde fui parar, acredite se quiser. Hoje à tarde eu estava com a foto na mão, mas desapareceu. Acho que a Tininha está por aqui, pegou para não ficar de recordação, Clarice. Mas a Tininha e a Maria do Carmo foram nos Sistemas Humanos, 16 de fevereiro de 2016, e conversamos bastante, foi muito agradável aquele dia. E depois, quando começou o NACAM, em março, nós tivemos a primeira família, atendemos a primeira família por 2 anos, era uma família, um pai e 2 filhos, uma família disfuncional e que precisava de muito acolhimento, de muito atendimento. Nós tivemos também uma família muito querida, de mãe com filhas, que é o nosso case, ela tem depoimentos gravados que ela permitiu que a gente apresentasse em congressos e simpósios. E aí nós estamos, então, atendendo. Em 2019, de 2018 entrou a Eneida Souza, né? Enfermeira padrão e terapeuta de casal e família,
e nós continuamos atendendo. Nós iniciamos uma pesquisa, que a Eneida vai falar, e sobre a importância da terapia familiar para as famílias que tenham um de seus membros pacientes com câncer de mama, sob a ótica da paciente. E aí nós fizemos toda a pesquisa e a Eneida vai falar melhor, e apresentamos na jornada científica da APTF, que é a Associação Paulista de Terapia Familiar. Então, o Sistemas Humanos faz 21 anos, a UNACAM faz 20 anos, a Medicina Integrativa 18, e a Clínica Ânima faz 6 anos, né, 2016 para 2021, que nós estamos atendendo famílias que tenham pacientes com câncer de mama, apesar de que os Sistemas Humanos já atendia famílias que tinham pacientes oncológicos, né? Como a própria Adriana já tinha falado, as várias clínicas que existem nos Sistemas Humanos. Então, nós estamos nesse time de pesquisar, né? Para apresentar em congresso, é um trabalho científico que estamos fazendo. Podem mandar famílias que tenham pacientes com câncer para nós, viu? Ricardo, Rita e Patrícia, que a gente pode atender. Eu não sei se está no tempo, passou do tempo. Não, já passou do tempo, Silvia. Obrigada. Já passou do tempo, mas foi muito bom te ouvir. Obrigada. Que bom que você lembrou, né, do como nós estamos nos preparando para receber as famílias. Sim. Eu gostaria, eu estou aqui pensando uma questão do tempo, nosso tempo já, do que nós tínhamos pensado, já acabou. A gente poderia, Denise, acho que eu preciso que você me diga, a gente poderia esticar um pouquinho ou não? Nós temos que encerrar com o tempo previsto? Nós podemos continuar no tempo que quisermos. Bom, então, como nós temos um combinado com os profissionais aqui, todos nós, eu vou pedir para a Eneida, para você falar, porque acho importante que você nos fale sobre a atuação do terapeuta de família junto às famílias de pacientes com câncer. Vou pedir um pouquinho mais breve, para que a gente possa, então, completar. E aí temos aqui umas 3 ou 4 perguntas, mas que o doutor Caponeiro também já adiantou um pouco a resposta, e aí a gente faz o encerramento. Isso vai dar uns 10 minutos, tá bom? Vamos lá, Eneida. Terapeuta de família, enfermeira padrão, vamos lá. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês, né? Quero agradecer principalmente a Silvia Helena pelo convite e a parceria aí que a gente vem percorrendo aí nesse praticamente um ano, né? Bom, todos os nossos atendimentos têm a supervisão e a ajuda muito importante da Eliette e da Adriana, então todos os nossos atendimentos nós nos reunimos, discutimos e dentro da Clínica Ânima, os atendimentos são nós determinamos entre 12 e 15 sessões, mas assim, são pouquíssimas as famílias que a gente consegue encerrar em 12, 15 sessões, porque é muito mais complexo do que eu mesma, como terapeuta, achava, né, atuando com as famílias de pacientes com câncer. E o que mais chama a atenção da gente é o quanto a gente pode contribuir para essa família, para a paciente que está em tratamento, assim como para a família, porque alguns comportamentos, eles permanecem nas famílias. Então, nós tivemos famílias onde a mãe teve o diagnóstico há 15 anos atrás e achava que o filho não aceitava o tratamento, e depois de 10 anos
esse filho abraça a mãe e fala que era a forma que ele tinha de lidar, era o que ele conseguia lidar. Então, a gente tem vários comportamentos, e o que a gente percebe é que a família, ela organiza. E a terapia familiar, ela promove a possibilidade dessa família se reorganizar diante do diagnóstico. Então, os resultados que a gente tem tido, a Clarícia tem acompanhado, a Silvelena, a Eliette, a Adriana, é incrível, assim, e eu não vou me estender muito, mas para falar e convidar quem é terapeuta de família que está aqui com a gente e gostaria de conhecer um pouco mais esse trabalho e, de repente, abraçar com a gente, porque a gente está aqui também convidando quem quiser conhecer e participar, porque, como a Adriana falou, uma frase, que a gente sai do consultório da gente, de um atendimento um tanto monótono, e quando a gente vai para atender essas famílias, é uma estrada de mão dupla enquanto profissional, porque a gente se doa, a gente dá o nosso tempo, mas o que a gente recebe é infinitamente, assim, preenchedor para a gente. Então, eu queria aproveitar o espaço e convidar os terapeutas de família para conhecer um pouco mais da Clínica Ânimo e estar, quem sabe, seguindo essa estrada com a gente, né, Silvelena? E quero te agradecer aqui pelo carinho e pela parceria, que é sempre muito bom dividir experiência com você. Muito obrigada. Só que eu sumi. Não, você está aqui com a gente, menina. Mas eu não sei voltar. Ai, meu Deus, agora é com a Denise. Cheguei. Aí eu já ia pedir ajuda para a Denise. Tá bom, tá bom. Então, obrigada, viu? Muito obrigada, Eneida. Imagina. A gente fazer as perguntas, eu queria fazer uma pergunta de curiosidade. Você apresentou a Eneida como enfermeira padrão. Eu sempre tive a dúvida se existe enfermeira não padrão. Não tem. Doutor Caponeiro, não tem. Então, enfermeira padrão é meio redundância, né? Toda enfermeira é padrão, né? Aliás, às vezes eu fico até um pouco brava, porque a minha formação, eu sou enfermeira pediatra e trabalho com a parte materno-infantil também. E aí, às vezes, falam, a enfermeira cuida do recém-nascido lá, que é uma babá, que se especializou em recém-nascido. Não, é a minha enfermeira. Eu falo, ai, meu Deus, não é enfermeira, não. Acho que foi criado para diferenciar do auxiliar de enfermagem, do técnico de enfermagem, né? Mas assim, mas teoricamente não são enfermeiros, né? Enfermeira só tem enfermeira padrão. Então, nós tivemos perguntas assim, a mulher da atualidade, ela tem ocupado lugares profissionais com muita pressão, tem ficado mais solitária em sua vida pessoal. Isso pode produzir mais crises de ansiedade, e isso contribui com uma falta de cuidado, e por isso a pessoa fica mais exposta a ter problemas de saúde, como câncer, por exemplo? Isso, acho que a Rita pode responder melhor do que eu, isso. Então, vamos lá. Oi? Rita, você está sem som. Eu acredito que hoje a mulher é polvo, né? A mulher moderna é o polvo, ela tem multifatores, faz tudo, mãe, mulher, professora. Povo, né? A mulher sempre foi nutricionista, pediatra, assistente social, motorista, nutricionista. Mas ela só aumentou os tentáculos do povo. Ela sempre tem muitos tentáculos, mas ainda hoje ela tem um tentáculo do dinheiro, né? Porque ela precisa produzir. Antigamente o provedor era o homem. Basta. Hoje não. Hoje eu divido as minhas contas lá em casa, então eu tenho que falar com meu marido. Então, assim, é pau a pau. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é que hoje a gente assumiu o papel também do homem. Então, é óbvio que isso tem uma parcela, tanto que um dos fatores de risco, né, do aumento do câncer de mama, a gente atribui. Claro,
a detecção melhor, né? Um rastreamento melhor, uma detecção, mas as mudanças dos hábitos da mulher moderna, né? A mulher moderna não tem mais 30 filhos, a mulher moderna não amamenta tanto, a mulher moderna consome álcool, ela está mais obesa, ela tá mais estressada. Então, sim, a resposta não é que assim, gente, câncer é multifatorial. Não é uma coisa, né? Mas, sim, o comportamento dessa mulher, ela atribui a doenças crônicas, né? Então, se você, de fato, tiver mais um tempo, olhar para você mesma e tentar respirar. Às vezes, eu estou com uma paciente, ela está tão ansiosa que eu paro assim, ela fala, eu falo assim, respira. Respira, primeiro você vai ter que respirar, porque eu não estou conseguindo nem entender a sua queixa. Então, porque ela está comendo de tanta... Então, assim, eu acredito que, sim, tem um impacto em doença crônica, o estilo de vida da pessoa. Ok. Agora, tem uma pergunta do doutor Ricardo Caponeiro, que eu acho super importante, porque os homens também estão atentos agora a essas questões todas das mulheres e também sabendo da possibilidade, embora mais remoto, de terem também o câncer de mama e estão também interessados, né, em buscar informações. E uma das perguntas é a seguinte: se os homens têm procurado pela vacina do HPV? Na verdade, não adianta vacinar os homens, tem que vacinar os adolescentes, né? A vacina é para gente jovem que ainda não teve vida sexual ativa. Ela é mais efetiva quanto mais cedo você dá, por isso que a recomendação da Organização Mundial de Saúde é vacinar dos 9 aos 13, tanto meninos quanto meninas, porque eu estava falando com a Rita no comentário do lado, a gente tem também câncer de orofaringe, a gente tem câncer de canal anal, a gente tem câncer de pênis, não é só o câncer de colo de útero que olha para HPV. E o homem é o depositário, ele tem relação com mais de uma mulher, ou a mulher tem relação com mais de um homem, e acaba sendo uma fonte de transmissão, serve como um reservatório. Então, vacinar os meninos também tira esse reservatório desse ciclo, né? Então, a vacina é importantíssima, mas não adianta chegar hoje o senhor de 45 e falar, eu vim tomar vacina para HPV. Agora já perdeu a chance. Mas é importante que ele tem filho, ele tem neta, né? Aí o que a gente vê, assim, as minhas pacientes de classe média alta, vacinam os filhos. A empregada doméstica não, porque ela acha que não é importante, né? Então, a gente não está vacinando exatamente o grupo de risco, e isso é importante. Olha, a vacina existe de graça nos postos de saúde. Sim. E todo ano sobra um lote que vai para o lixo porque vence e não vacinam, né? Então a gente demorou 8 anos, a Rita estava nessa luta há 8 anos para ter a vacina HPV no SUS, aí o governo comprou e ninguém vai tomar vacina. Porque acha que estimula a promiscuidade, estimula a vida sexual, que a filha vai agora querer transar sem camisinha, né? Exatamente. Então, esse é o eu falava uma vez num congresso de dor na Escócia, e estava no ponto de ônibus, um cartaz, dizendo que eles iam vacinar todas as meninas nas escolas. Aí eu fiquei curioso e falei assim, deve ter uma incidência super alta de câncer de colo de útero aqui. Eles têm 400 casos por ano. Mas por causa de 400 casos por ano, eles vacinaram a Escócia inteira. Né? Olha! E aqui no Brasil, no Nordeste, mata mais que câncer de mama. Mais que câncer de mama. Então, ou seja, são oportunidades que a gente pede. Eu também estava comentando com a Rita, a própria Organização Mundial de Saúde diz que com mudanças de estilo de vida e com esses fatores preventivos de rastreamento e de vacinação, a gente poderia evitar 1/3 das neoplasias. A gente está hoje no Brasil com 600 mil casos novos por ano. 200 mil poderia ter sido evitado. A Rita falou de colonoscopia, é o terceiro câncer mais comum, depois de próstata e depois de mama, é o terceiro mais comum. Ele é totalmente evitável, com mudanças de estilo de vida, mudanças de hábito, ele é prevenível, quando você faz uma colonoscopia, remove pólipos benignos, isso é um tratamento preventivo, aquele pólipo ia se transformar num câncer maligno, né? E praticamente não tem nenhum câncer de colo que não comece com um pólipo no colo. E o rastreamento, se você não tiver risco familiar e não tiver alteração, é uma vez a cada 5 anos, começando aos 45, ou seja, você vai fazer umas 5, 6 vezes da sua vida e só, né? E remove os pólipos benignos antes que se transformem em malignos, evita as cirurgias, evita ostomias, evita a quimioterapia, porque o estágio clínico 1 de câncer de colo, que é aquele restrito à mucosa, não precisa fazer nem quimioterapia, nem radioterapia. Então, ainda deixa o tratamento mais caro, né, fazendo um tratamento mais complexo, que também é com FOLFOX, R$35 mil por mês, por exemplo, com FOLFOX, de uma doença que você podia ter evitado antes. E agora, com a pandemia, a gente teve uma conversa com a patologista do hospital, ela falou que ela nunca viu tanto câncer de colo obstruído e perfurado.
Porque a pessoa às vezes tem sintoma, tem sangue nas fezes, mas fala, não, mas está na pandemia, não posso fazer coloscopia agora, vou fazer depois que passar a pandemia, e aí opera na emergência com hemorragia ou obstrução. Né? Claro, nem tudo é ruim, tem o lado contrário, os pneumologistas estão dando risada de orelha até orelha, porque o cara vai no pronto-socorro fazer raio-x para ver se é Covid e acha o nódulo no pulmão. Então você tem uma fila de nódulo no pulmão para investigar, porque achou por acaso na pesquisa de Covid. Então tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim. Né? Outro dia, uma entrevista para um jornalista falou que os próximos anos o Brasil vai ter uma redução da incidência de câncer. Né? Ele falou, nossa, é política do governo? Eu falei, não, é morte por Covid. O cara que ia morrer de câncer aos 60 morreu de Covid aos 45. Não, ué, 500 pessoas por dia morrendo de Covid, quantas iam ter câncer? Né? Não vão ter porque não tiveram a chance de ter câncer. Né? O principal fator de risco para ter câncer é o envelhecimento. Se você não envelhece, você não tem câncer. Né? Aliás, a Rita falou de preservar a saúde, fazer exercício, tudo. Uma vez eu dei entrevista para o jornalista, eu falei que comer gordura, não fazer exercício, fumar, evitava câncer. Ela falou, é verdade? Morre de infarto primeiro. Morre de infarto primeiro. Então, tudo na vida tem dois lados. É só trazer um lado bom da pandemia, que assim, os atendimentos, isso trouxe uma contribuição enorme para o resultado até breve da terapia familiar, que é o atendimento online, que facilita demais, porque um está lá no serviço, o outro está no outro estado, e a gente consegue no mesmo momento reunir todo mundo. Concordo com você. O que a gente vê bastante esse espaço terapêutico, a gente consegue visualizar até muito próximo do que é o real, porque os pacientes, o espaço terapêutico possibilita uma entrega tão importante que o contato, o presencial, ele é lógico, é melhor, mas não deixa muito a desejar, não. O trabalho multidisciplinar, ele atende essa questão de que a família pode estar comigo, com você, com você, com você, com você, e cada vez que ela está com um de nós, se nós estivermos todos pensando na qualidade do vínculo profissional-paciente, a gente está fazendo um trabalho terapêutico. E depois, num outro momento, se possível, a terapia familiar, porque é diferente. Todo mundo pode tirar o carro da garagem. Isso, agradeço vocês todos estarem aqui conosco. Tudo de bom. Desculpa que eu também falei. Pode marcar a próxima. Pode marcar a próxima que a gente volta. Ótimo, muito obrigada. Boa noite para todos pessoal, que estiveram conosco. Bom fim de semana.